Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a todos e a todas ao nosso seminário de hoje, dia 22 de setembro de 2021. É um prazer enorme ter conosco hoje o nosso colega Lucas Ideobrandi, falando diretamente do Texas, da Rice University. É só aqueles lembretes padrão que eu não posso deixar de falar. Esses seminários são abertos, extremamente informais, então, por favor, se você quiser interromper o palestrante, fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade, tá bom? Interrompa, a melhor maneira de fazer isso é abrindo o seu microfone e perguntando. Se você não quiser, você pode levantar a mão e eu tento interromper e você pode fazer sua pergunta. Se você não recebe os e-mails de anúncio desses seminários, por favor, coloque seu e-mail, e quer receber, por favor, coloque seu e-mail aqui no chat e eu adiciono você às nossas listas, tá bom? Lembrando, mais uma vez, esses seminários são gravados e vão ser disponibilizados no canal YouTube do nosso programa de pós-graduação. Então, se você não quiser ser visto ou ouvido e não quiser que sua voz ou sua imagem fiquem disponíveis na internet, por favor, desligue seu microfone, desligue sua câmera e interaja conosco pelo chat, tá bom? A sua permanência nesta sessão é um consentimento para a sua gravação e sua publicação no YouTube. Então, passando essa informação burocrática, eu agora tenho apenas a agradecer ao nosso colega Lucas por esse belo seminário que ele vai agora nos proferir. Lucas, a palavra é toda sua. Vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui fazendo essa apresentação. Eu já apresentei nesse seminário de matemática promovido pelo professor Yuri em 2017, durante o mestrado. É um prazer estar aqui de novo. Na época não era gravado, nem era pelo YouTube, era pessoalmente mesmo, outras épocas, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Então, hoje eu vou discutir um pouco um trabalho que eu venho desenvolvendo nesse último ano, que é na sedimentação, na dinâmica de sedimentação de correntes filamentos brownianos, sobre efeitos de movimento browniano. Então, para início de tudo, eu sou Lucas Lebrandi Pires da Cunha, sou atualmente aluno de doutorado da Rice University, do Departamento de Engenharia Química e Biomolecular, e, bom, estou falando aqui do Texas. Então, para dar início a essa apresentação, só vou me apresentar um pouco. Eu sou basicamente criado pela UNB, fiz a minha graduação em engenharia mecânica. Quando eu fiz o meu projeto de graduação final com o professor Éder, e eu fui coorientado pelo meu grande amigo Ivan. Eu gosto sempre de botar carinhas aqui porque eu sou muito grato a essas pessoas. Meu desenvolvimento acadêmico e pessoal depende, em grande parte vindo de todas essas pessoas que estão aqui e, querendo ou não, um pouco mais de carinho, né, pela Universidade de Brasília, onde eu fiquei por muitos anos. Então, no meu projeto final, eu trabalhei com a aplicação do Boundary Element Method, que o Éder Albuquerque, o professor, apresentou aqui nesse seminário por volta de um mês atrás. Ele até apresentou esse problema das gotas, transladando em canais convergentes. Durante o meu mestrado, eu fiz com o professor Taiguara, que também está aqui, onde a gente usou o método do Level 7 para estudar reologia e ruptura de gotas de ferrofluido sujeitos a campos, a escoamentos exaliantes e a campos magnéticos externos. E atualmente, agora com uma nova metodologia numérica, né, para sempre estar mudando e aprendendo novas coisas, eu estou trabalhando com a simulação de sistemas coloidais usando o método do Brownian Dynamics. Então, aqui a gente tem com os meus orientadores do momento, que são a professora Lisa Biswell e o professor Fred McIntosh. Aqui só um videozinho bonito em que temos um cluster de partículas que se interagem magneticamente, sendo shear, né, sendo cisalhadas pelo escoamento, que é muito legal, que tem uma dinâmica, por mais seja um sistema granular, tem uma dinâmica muito similar à de gotas. E deu para perceber que até então eu me interesso bastante pela dinâmica de gotas. Bom, mas vamos então ao problema de sedimentação, né? Você vai falar desse videozinho, Lucas, na palestra?
Hoje não, Yuri. Então volta lá, só para te perguntar aquilo, como é que as partículas estão grudadas umas nas outras? Que acontece? No laboratório, essas partículas são paramagnéticas, né? Ah, Umas que a gente tem aqui no nosso laboratório. Então, a gente aplica um campo rotacional, um campo uniforme, porém rotacional, variando no tempo, em que na média temporal as partículas se atraem. Então elas têm iterações atrativas na média temporal, se o campo estiver rodando muito rápido. Então você acaba gerando esses clusters. E o que eu fiz aqui foi apenas usar o Brownian Dynamics para gerar um estresse de cisalhamento no sistema para ver como ele se comportaria. entendi. Então isso aí existe tipo uma esteresezinha magnética que faz com que elas fiquem aí atraídas umas às outras. Perfeito, Legal, porque beleza. vamos lembrar que a interação dipolar, ela pode ser tanto repulsiva, se as partículas estão na Uhum. direção do campo, atrativas, desculpa, se está na direção do campo, ou repulsivas, se a distância entre elas é perpendicular ao campo. Isso. Porém, é importante lembrar que a interação atrativa é mais forte do que a repulsiva. Então, se você está rodando o campo magnético muito rápido, de modo que as partículas não têm tempo de relaxar no meio viscoso, então o que elas veem é uma média temporal de toda a interação entre elas, que no final acaba sendo atrativa pelo fato de uma ser maior que a outra. Legal, legal. Beleza. Beleza. Então vamos agora ao problema de sedimentação. Bom, o problema de sedimentação de partículas é um problema de importância absurda em mecânica dos fluidos. Foi estudando esse problema da sedimentação de uma única partícula que o Stokes chegou na equação, na relação de Stokes, né, que acha-se o drag em uma partícula causada pelo escoamento externo. E, bom, pelo tamanho da partícula e velocidades envolvidas nessa microescala, inércia é desprezível nesse caso. Então, chegamos na equação de Stokes com o termo da incompressibilidade, ou seja, é o Navier-Stokes sem o termo de inércia, sem os termos da esquerda. Com isso, se fizermos um balanço de forças em cima da partícula, chegamos então na velocidade terminal de Stokes, que é só uma introdução para a gente entender como é importante esse problema de sedimentação no contexto de mecânica dos fluidos. Nesse vídeo, o que é muito interessante perceber também é que assim que a partícula vai sedimentando, essas outras partículas ao lado, que são muito pequenas, vão sentindo o escoamento dela, vão sentindo a presença dela. Ou seja, o movimento dessa partícula pelo fluido gera um escoamento, que pode ser tanto atrativo aqui na parte de cima, você vê que as partículas que estão em cima, na qual elas acabam de se cruzar, são meio que atraídas pela partícula grande, e as que estão embaixo são um tanto quanto repelidas, né, pelo escoamento. Tudo isso interações hidrodinâmicas. Então, temos aqui uma partícula, é exatamente essa partícula que estamos vendo, e o escoamento que ela causa, se estivermos na perspectiva da partícula. Então, ela está causando o escoamento para baixo aqui, o escoamento para cima, e também temos os escoamentos laterais para baixo, perdão. Todos os escoamentos para baixo, porém a parte de cima também é para baixo. Isso causa um efeito muito interessante de interação entre partículas. Vamos agora supor um caso em que temos várias partículas do mesmo tamanho, então todas interagem entre elas, num array linear. Bom, essa partícula do meio tem uma força gravitacional que joga ela para baixo. Com isso, tendo em vista essa solução, ela vai gerar um escoamento que vai ser percebido pelas partículas vizinhas. E isso vai fazer com que as partículas vizinhas caiam mais rápido, porque ela tem o efeito, ela está vendo somado o efeito do escoamento levando ela para baixo com a força gravitacional levando ela para baixo. Pelo fato da partícula do meio ser a mais próxima, na média, entre todas elas, ela cai mais rápido. Esse efeito, então, isso causa esse efeito que a gente está vendo de um bending, né, desse array. Esse efeito ele vai ser extremamente importante nessa apresentação de hoje. Além disso, temos problemas muito interessantes, que são o problema de sedimentação de blobs de partículas, né, de clusters de partículas, que foi estudado pelo professor Abad. É também um problema muito lindo, e só botei aqui porque eu realmente acho essas figuras muito bonitas e eu quero elucidar o quão importante é o efeito das interações hidrodinâmicas nas partículas, tá? É isso que é o grande motivacional dessa apresentação de hoje.
Bom, agora saindo de partículas e esferas, vamos então para um rigid rod, né? Um cilindro muito alongado. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu recomendo vocês assistirem, é um vídeo sobre dinâmicas em low Reynolds number, vai ter um monte de coisas com o próprio J. Taylor apresentando, e o que percebemos aqui é que esses dois filamentos aqui, esses dois rods, eles são idênticos, então a força gravitacional sobre eles é a mesma. Porém, o da esquerda cai mais rápido que o da direita. E, na verdade, ele cai 2 vezes mais rápido. Então, o que a gente tem aqui nessa configuração, o drag nesse rigid rod da esquerda é metade do drag no da direita. Então, a gente dá essa relação entre os dois drags, né, que aqui é o que para ele caindo perpendicular e que para ele caindo paralelo, a gente chama essa razão de capa. Se o comprimento do rod for muito maior do que o raio do rod, infinitamente maior, então essa razão vai para 2. Ainda mais interessante é quando esse rigid rod está sedimentando de forma não perpendicular ou paralela, tem uma inclinação relativa com a direção horizontal, que é o θ aqui. Então, θ é a direção entre o rigid rod e a direção horizontal. A gente vê que o rigid rod ele vai se deslocando para a direita, assim que ele vai sedimentando. E a gente também não enxerga nenhum movimento de rotação, tá? Então, aqui são as equações para velocidade horizontal, em Vx, e em Vy, depende diretamente do ângulo de inclinação. Bom, e agora se nosso rod for flexível, né? Se ele não é mais um rigid rod, agora ele é um filamento. Bom, agora temos efeitos um pouco diferentes. Temos primeiro um efeito de deflexão, que lembra, é efeito direto daquele problema de interação hidrodinâmica entre cada seção do filamento, que leva com que a parte do meio caia mais rápido. Então, isso daqui é bem interessante. Mais ainda, devido a esse efeito de deflexão, se eu começo com o meu filamento perfeitamente estreito e reto, sem nenhuma deflexão, e ele começa a sedimentar, ele começa a fazer uma deflexão. Essa deflexão causa uma assimetria do filamento com relação à direção da gravidade, e isso causa um torque hidrodinâmico que leva a uma dinâmica de reorientação do rigid rod, do filamento, desculpa, até que ele fique orientado perpendicularmente à força driven, né? Que no caso aqui é a gravidade. Efeito muito interessante. Esse efeito foi demonstrado pelo Xu e Nadim, fizeram uma solução analítica do problema, porém eles tinham uma constrição de flexibilidade, eles não podiam ir para regimes de alta flexibilidade, o filamento não podia bend demais, né? Não podia defletir muito. Em 2005, Lagormazino decidiu usar, e seus colegas decidiram usar simulações numéricas baseadas na dinâmica estoquesiana para estudarem regimes mais flexíveis, onde você pode ter uma grande deflexão do filamento. Depois de muitos anos, muitas pessoas estudando isso, iterações entre filamentos e rigid rods enquanto sedimentavam, apenas em 2018, que esse grupo aqui, o Marchette e seus colegas, produziram o primeiro estudo experimental em um filamento sem interação, então singular. Você tem apenas um filamento, ele não está interagindo com ninguém. E eles observaram a dinâmica de sedimentação. Novamente, eles observaram o efeito de bending, né, de curvatura, observaram a reorientação do mecanismo, porém, devido ao tamanho do filamento deles, o filamento era muito grande, apesar de ser microscópico ainda era grande, eles não conseguiam observar efeitos brownianos. Não tinham flutuações brownianas apitando em nada na dinâmica do filamento. Com isso, minha colega, Jinjin Zhou, ex-aluna de doutorado aqui do grupo da Lisa Biswell, decidiu usar correntes coloidais como modelos para investigar o efeito browniano na sedimentação de filamentos flexíveis. Eu acredito que tem uma mão aqui para cima. Isso, Lucas, vamos lá. Eu acho que o Ivan quer perguntar alguma coisa. É a minha. Ô, Lucas,
Desculpa, o caminhão acabou de buzinar. Essa dinâmica é diferente para os filamentos semiflexíveis. Duas perguntas em uma. Dá para caracterizar pelo comprimento de persistência, vírgula, faz sentido falar em comprimento de persistência se o filamento não é browniano? Qual é a distinção do rigid rod para o semiflexible? Se não é browniano, entra comprimento de persistência, como é que faz para diferenciar isso? Quando a gente está falando de polímeros, normalmente a gente define ou classifica como rígido, semiflexível ou flexível, baseado no comprimento de persistência, né? Na verdade, entre a razão entre o comprimento de persistência e o comprimento do filamento. Mas veja que comprimento de persistência depende diretamente da definição de efeito browniano, claro, porque né, uma razão entre as energias elásticas e as energias térmicas. Nesse contexto de não browniano de sedimentação, o semiflexível ou flexível vem por uma razão entre forças gravitacionais e forças elásticas. Então, até aqui, antes de entrar nesse quadradinho vermelhinho, comprimento de persistência não faz sentido, porque o movimento browniano não apita em nada. Entendi. Valeu, obrigado. Okay? Bom, mas então vamos entender o que são essas correntes coloidais. Bom, essas correntes coloidais são estruturas lineares de partículas coloidais por volta de 1 micrômetro de diâmetro, conectadas com seus vizinhos por formas físicas ou de formas químicas, formando então uma estrutura de coluna, né, de espinha. Por que eles são tão especiais? Porque pelo tamanho das partículas, esses sistemas são influenciados pelos movimentos brownianos. Mas ainda assim eles são grandes o suficientes para serem observados por microscópios. Então a gente consegue enxergar, visualizar a dinâmica deles. Isso é de grande valor para entender a dinâmica de polímeros, que até então a gente não consegue enxergar de forma tão clara. Então a gente usa isso como modelos para entender a dinâmica de polímeros. Mais ainda, a gente consegue controlar no processo de fabricação qual vai ser, agora sim, o comprimento de persistência, porque temos movimento browniano, e o tamanho, né, o comprimento em si do rigid rod. Então, temos aqui o comprimento de persistência sendo definido, que é a constante de deflexão dividido pela energia térmica, né? Constante Boltzmann vezes a temperatura. Quando o comprimento de persistência sobe, o nosso filamento fica mais rígido com relação aos efeitos, às flutuações térmicas, tá? E o que define, né, então, a dinâmica desses sistemas, dessas correntes? Bom, a interação hidrodinâmica entre as partículas, por óbvio, a gente já viu que interações hidrodinâmicas são de extrema importância, os movimentos brownianos em si, as propriedades das conexões entre as partículas, a interação com campos magnéticos externos ou campos externos em geral, como gravitacional, por isso aqui está marcado em vermelho, né, porque o nosso campo agora é gravitacional, ou até magnéticos, no caso das nossas partículas, elas são magnéticas, então se a gente quiser mudar a dinâmica, para alguma dinâmica específica ao nosso sistema, então podemos aplicar campos magnéticos externos, e também a característica reológica do meio em que ela está suspensa, viscosidade, elasticidade e tudo mais. Bom, e como a gente produz essas correntes aqui no laboratório, né? Então, a gente usa esses microbeads, né, essas pequenas partículas paramagnéticas, por volta de 1 micrômetro de diâmetro, que são carregadas negativamente e são cobertas com esse streptadivin, que é uma... Ô, Lucas. Sim. Aquele sigma que você mostrou na transparência passada, que é uma energia tipo de coesão, não é? Não, não? É de elasticidade, como se fosse um mas módulo... como é que... quando você falou, até que eu tinha entendido assim, mas isso aí são várias partículas uma atrás da outra, não é isso que a gente está vendo aí? E elas estão conectadas. Mas elas são conectadas química ou elétrica? Ah, não, é quimicamente, assim, é? Depende. No nosso caso desse trabalho, elas podem ser tanto quimicamente quanto fisicamente. No nosso caso, elas são conectadas fisicamente pela interação, um atrelamento entre filamentos de DNA.
E eu vou Entendi. explicar como a gente Então, faz. ela seria mais uma constante de rigidez, uma energia associada à rigidez. Uhum, é isso. Sim, sim. Mas aí, isso que eu fiquei pensando, se essas partículas fossem eletricamente atraídas ou magneticamente atraídas, como é que você ia caracterizar essa constante? Como é que você caracteriza ela? Tem modos de fazer, não é o nosso caso aqui, porque a gente não está. Elas não estão ligadas Isso não é por uma propriedade material fácil, né? Isso não é um negócio que está de graça, né? Não é trivial. Não é trivial, apesar de ser uma tecnologia já bem conhecida, então está bem caracterizado já. Ah, é? Ah, Eu então acho que tá bom. seria pelo inverso, né? Você sabe quanto é Pronto, que é o LP, sabe quanto é que é o talvez. L, e aí pela temperatura você indiretamente determina o Exato. sigma B. Talvez, Perfeito. né? Exatamente. Rodrigo, estava com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Oi, professor Yuri. Oi, Tudo Lucas. bom? Opa, Rodrigo. Tudo bem, tranquilo. Na verdade, minha pergunta era relacionada a esse comentário do professor Yuri do Taiguara. Eu queria saber como que o sigma ele se relaciona com o tamanho da sua bit, né, da sua corrente, porque a gente vê nessa figura que o número de partículas aumenta. Aí eu fiquei pensando exatamente nisso, mas já foi respondido. Obrigado. É importante falar que o sigma B ele não é ligado ao número de partículas. Ele não é uma função do número de partículas. É Tá? uma Ele é uma função propriedade da das computação, né? ligações. Das ligações. Exatamente. Então você pode ter... Beleza, é porque nessa figura que você tem aí, Ela você muda tem de diferentes tamanhos, né? Mas você é, pode ter o mesmo tamanho com diferentes LP. eu posso, Beleza. eu posso. Então tá bom. E uma forma de fazer isso é, por exemplo, no nosso caso aqui no laboratório, a gente conecta as partículas por filamentos de DNA, segmentos de DNA. E uma forma de fazer isso é usar segmentos mais longos ou mais curtos. Quanto mais curtos os segmentos, mais rígido. Quanto mais longos, mais flexíveis. Então, a gente escolhe as nossas propriedades baseado, em grande parte, no tamanho do segmento de DNA. Não importa muito qual o segmento, porque o DNA em si ele tem uma propriedade, ele tem uma característica um tanto quanto uniforme assim para as propriedades que a gente quer, né? Na perspectiva de que a gente vê, não vai fazer tanta diferença. Qual filamento de DNA? Só o tamanho dele mesmo. Perfeito? Tranquilo, obrigado. Beleza. Posso Então, só adicionar um negócio rapidinho, Lucas? sim. Em relação à pergunta do Taiguara, Tata, porque as partículas dele são individuais e realmente estão ligadas pelo DNA, mas a teoria original, se você pegar um polímero semiflexível, vem lá daquela teoria de Euler para flambagem. Você tira um bending stiffness de lá e você calcula o que seria essa energia aí. E para semi-flexible rods é um negócio que vai com o diâmetro ao cubo, mais ou menos assim, que é mais ou menos essa teoria, por exemplo, que eu uso para dizer se um nanotubo de carbono é flexível ou não. Então tem um fator geométrico que não depende do comprimento, depende do diâmetro da área da seção transversal, e para uma coisa contínua é derivada lá da equação de Euler da flambagem, mas no caso do Não, para Lucas uma deve coisa ser. contínua é tudo bem, até tranquilo. Agora, nesse caso dele é que era mais assim, Sim. loucura, né? Mas eu entendi. No caso de um nanotubo, é pelo momento de inércia de uma seção circular, né? Não numa seção cheia, mas uma seção vazia. Porque você só tem a parede de fora, mas sim. De um anel. Daniel? Daniel? Sim. Nesse caso aí, tipo, basicamente na mesma pergunta. Então, tipo assim, aquela fórmula lá, ela foi obtida experimentalmente, de tal forma que você vai pegando os parâmetros e você consegue ver que tem uma característica meio linear, né? Porque é o que você está dizendo ali. Você tem só uma equação simples que define um quociente. Mas como... Não lembro quem falou, que, tipo, no caso da flambagem, que você tem D ao cubo, como que você sabe que é só um quociente, entendeu? A relação de quociente. Como você não sabe que é outra potência? Tá, vamos lá, Daniel. No caso do D ao cubo, o Ivan estava falando para um nanotubo de carbono, porque ele trabalha com nanotubo de carbono, e aí vem lá do momento de inércia de um anel, de fato. Tá? Porque o nanotubo de carbono dele é uma folha de papel de nanotubo de carbono. Quando você enrola ela, você tem uma seção anular, assim, perfeito? No nosso caso, note que a gente não tem, é o que o Taiguara falou, a gente não tem uma seção contínua.
Então, como é que eu vou definir uma seção transversal de vários polímeros se entrelaçando? Então, a gente não tem uma equação definida para isso. Essa definição aqui de comprimento de persistência é uma definição que serve para polímeros e qualquer tipo de filamento que esteja sujeito a movimento browniano. Ele nada mais é do que uma razão entre energia elástica sobre energia térmica, tá? Fez sentido? Ele é uma medida. Então, mas assim, tipo, se tratando de uma coisa que, assim, na minha cabeça, funciona para cada tipo de polímero, entendeu? Porque, tipo, beleza, tem a generalização, e aí, nesse caso, são várias bits que estão conectadas por filamentos, beleza? E aí, sim, é um negócio, tipo, que mistura uma coisa discreta com uma coisa meio contínua. Sendo que acho que isso depende, tipo, tanto da distância do filamento, qual o tamanho do filamento, qual o tamanho das bits, que, tipo, assim, sim, é uma coisa que o que é medido no laboratório, tá? Então, vamos fingir que a gente vai fazer a caracterização no laboratório. Eu vou produzir o meu filamento, ok? Vou produzir o meu filamento e vou tirar o campo magnético externo, porque eu não quero ter interferência na medida. E vou observar o meu filamento flutuando, perfeito? Tá? Dessa flutuação dessa flutuação térmica durante um longo tempo, eu consigo tirar, isso aqui é provado matematicamente, tá? Isso aqui, tem como fazer, você vai pegando pela curvatura do filamento, depois de muito tempo, você tira essa razãozinha aqui, que é o LP sobre L. O L você tem, que você está olhando no microscópio, você consegue medir. Bom, temperatura você tem, você sabe qual a temperatura do seu sistema. O seu sigma B saiu de graça. Você mediu ele no laboratório. Tá? Agora, é assim que faz a caracterização no laboratório. Beleza? Saquei. Beleza. Sentido? Tá. Então, vamos lá. Como que a gente produz essas correntes agora, né? Então, as correntes são paramagnéticas. Com isso, a gente aplica um campo magnético externo. Isso faz, por interações dipolares, que você crie sistemas lineares, tá? Aqui, até então, elas não estão conectadas fisicamente, apenas magneticamente. Porém, elas têm uma cobertura de streptavidin, que é uma streptavidin, que é uma proteína que fica coberta em toda a superfície da partícula. A gente bota dentro dessa solução, então, segmentos de DNA, que a gente já tratou com cuidado e são todos do mesmo tamanho. No final desses segmentos de DNA, nos dois finais, a gente tem a biotina, que é uma vitamina B, que tem uma alta interação, tem uma alta interação com o streptavidin. Então, ele quer muito se ligar com o streptavidin. Então, o DNA passa a se ligar na superfície da partícula. Agora, deixando as partículas juntas por muito tempo, a gente deixa 30 minutos, 40 minutos, os polímeros, né, o DNA passa a se entrelaçar. Então, aqui, a ligação é física. É nada mais do que o DNA se entrelaçando entre as partículas vizinhas. Quando a gente remove o campo magnético, as partículas agora estão permanentemente ligadas. O que a gente faz, então, a gente produz tudo isso num sistema que fica entre dois slides de vidro, negativamente carregado. Então, a corrente, ela sedimenta e fica flutuando em cima dessa base de vidro, ok? Então, agora a gente produziu nossas correntes. Vamos, então, estudar a sedimentação delas. O que a gente faz? Estava dentro da nossa câmara, né, em que a gente produziu as correntes. A gente apenas inclina, bota o microscópio e observa elas caindo, tá? Então, aqui temos os nossos filamentos caindo e, por técnicas de microscopia, a gente consegue calcular as propriedades geométricas e tudo mais. A gente vai observando um filamento por vez. Esse vídeo aqui está acelerado. Toda essa caminhada demora 20 minutos ao total. E o que a gente tem é que a dinâmica de sedimentação desses filamentos, ela é definida pelo número elastogravitacional, que é uma razão entre forças gravitacionais e forças elásticas, e um número de Peclet gravitacional, que é a nossa força gravitacional sobre a força térmica. Interessante perceber que
o número de partículas na sua corrente vezes o Peclet gravitacional sobre o elasto gravitacional dá a nossa razão de persistência sobre comprimento do filamento. Então, aqui temos todas as nossas variáveis do problema, tamanho raio das partículas, comprimento do filamento, módulo de rigidez, densidade e tudo mais, né? Diferença de densidade entre o fluido base e a partícula. Só Então, pergunta, qual é a escala de comprimento aí, Lucas? Qual é o tamanho de uma bichinha dessa aí, essa vermelhinha aí, por exemplo? Essa vermelhinha aqui, ela tem por volta de 30 partículas. Eu não vou saber bem ao certo, porque não fui eu quem fiz os experimentos. Mas ela tem por volta de 30 partículas, então 30 partículas, ela vai ter uns 50 micrômetros de comprimento. Que legal. E isso é água ou é algum fluido bem viscoso? É água. Tá. É água. Beleza? Então, agora, observando a dinâmica de cada filamento individualmente, né, a gente tem aqui a dinâmica dele sedimentando, tudo mais. Olha que interessante. Aquele efeito do filamento tentar se orientar perpendicularmente, a gravidade está aqui, tá um tanto quanto nítido. E a gente usa, então, o que é chamado de tensor de giração, para entender um pouco a geometria dele, tá? Tensor de giração nada mais é do que um produto diádico da posição de cada partícula da gota, a gente faz da partícula do filamento, a gente faz um somatório dela. O que é interessante isso daqui é que quando você tira o autovetor, os autovetores desse tensor, eles vão dar direções principais do nosso filamento, que vão ser o primeiro, o associado ao maior alto valor, vai ser essa direçãozinha aqui, mais ou menos fim a final, tá? Início ao final do nosso filamento. Naturalmente, o segundo maior vai ser o segundo. A gente está fazendo esse estudo todo bidimensional, porque tem a placazinha atrás, então a gente vê que essa dinâmica ela é quase que bidimensional, ela tem uma natureza bidimensional. Então, esse tensorzinho aqui é bidimensional. Então, o segundo autovetor vai dar a direçãozinha transversal à principal. Bom, a gente tem aqui, então, o mapa de densidade da direção do autovetor, o vermelho é o autovetor principal, durante um longo tempo. Apesar de você ver, para esse caso aqui, que ela se move, né? Ela tem uma rotação completa, parece até um tumbling, mas não confunda, não é uma dinâmica de tumbling. Seria um tumbling browniano, porque é o efeito browniano que faz essa rotação do filamento, tá? Mas ainda assim a gente enxerga, por esses tons mais avermelhados, onde o vermelho é mais intenso, uma perseverança do filamento em estar nessa direção, tá? Quando o filamento é um pouco mais elástico, essa tendência é um pouco mais acentuada, né? O vermelho aqui está mais acentuado, você não observa rotações inteiras, mas você vê também que ele está esse filamento que ele é mais elástico, né? Ele é mais flexível, então ele forma uma deflexão, ele forma um shape de U, e quando ele é muito flexível, ele é tão flexível que os autovetores flipam, né? Agora o autovetor principal está na direção da gravidade, mas ainda assim a gente vê que ele tem uma persistência a ficar na direção da gravidade agora, mas o ponta a ponta continua sendo perpendicular à gravidade. Mas a dinâmica dele, por ele ser flexível, agora é muito mais complexa, tá? Então, que a distribuição da orientação, a orientação pelo tempo, e aqui uma distribuição dela para os 3 casos. Lucas. Sim. Aquele K no somatório, você na verdade está fazendo um somatório, digamos assim, de cada, isso seria cada fotografia que você tira dele, assim, é um K, não? É o quê? Não, o tensor de giração ele é medido para cada instante, então, e o K exatamente. É o quê? É a partícula. Então, partícula 1, partícula 2, partícula 3... Mas isso não é uma partícula só caindo? Não, tá, agora, isso é um filamento. É um filamento. Não. Feito de várias partículas. Agora que eu entendi. Eu pensei que isso aí, tá? Esse R é a coordenada na partícula de cada. Você vai integrando no filamento. Entendi. Sim, Entendi. com relação ao centro de massa. Tá? Beleza? Beleza.
Beleza. Então, esses conceitos aqui, bom ficar claros, mas isso tudo foi feito de forma experimental. Então, vamos agora tentar entender, usar alguma metodologia numérica, fazer algum estudo numérico, para ter mais controle sobre as nossas variáveis e ver se a gente consegue entender melhor tudo o que está acontecendo. Bom, temos aqui o nosso filamento flexível. Para isso, então, eu modelo computacionalmente o nosso filamento usando um modelo que chama bead spring, muito usado para estudo de polímeros, tá? Onde temos partículas, que naturalmente são as partículas do filamento, representam as partículas da nossa corrente, conectadas por molas sem massa. Não consideramos a massa da mola. Então, aqui, naturalmente, as molas representam o DNA. Então, a gente tem uma energia associada ao stretching, né, de cada duas partículas. E tirando, então, o gradiente desse carinha, a gente tem a força em cada partícula relacionado ao stretching do filamento. Mais que isso, a gente também tem um efeito de bending. A gente tem uma energia de bending em que a cada 3 partículas elas querem estar alinhadas, porém há uma deflexão que define esse ângulo θ, e daqui a gente define então uma energia de bending, similar ao que a gente usa para uma mola de Hooke, né? Então, exatamente usando o mesmo modelo, e procedemos do mesmo jeito, tira o gradiente, negativo do gradiente, temos a força de bending. Tá, e como a gente estuda agora a dinâmica, né, o movimento de todo esse sistema? A gente usa o Brownian Dynamics with Hydrodynamic Interactions, já que as interações hidrodinâmicas são importantíssimas no nosso problema. Elas governam toda a dinâmica de sedimentação, então elas não podem ser ignoradas, senão seria apenas um filamento caindo reto. Então, a gente evolui a posição das partículas no tempo usando essa relaçãozinha aqui, onde eu evoluo elas, eu tenho minha matriz de mobilidade, então isso aqui se torna um problema de mobilidade, né, onde eu tenho minha matriz de mobilidade, que faz um produto com todas as forças que são exercidas em cima de cada partícula. Eu evoluo no tempo e eu incluo também um terminho browniano, né? Então, aqui, temos que isso daqui são vetores de dimensão 3n, então eles têm todas as componentes de todas as partículas. 3n porque são n partículas, 3 porque são 3 direções. O tensor de mobilidade, a matriz de mobilidade, ela é feita por um acoplamento do tensor de mobilidade interagindo cada duas partículas, e nas forças sendo aplicadas em cima da partícula, temos as forças elásticas, tanto stretching quanto bending, temos a gravidade, por óbvio, contato, que eu modelo como forças de Hertz, né? Interação de Hertz entre duas esferas, e eu tenho aqui um potencial parabólico para forçar que as partículas, que a sedimentação tenha uma dinâmica 2D, para evitar que ela saia de um plano, né? Já como a gente tem essa natureza 2D no experimento, a gente quer tentar enxergar o que a gente vê no experimento até então. Eu acho que tinha uma mão levantada. Isso. Rodrigo, quer perguntar alguma coisa? Era eu, na verdade, é uma curiosidade, Lucas. Quando você apresentou aquele comprimento de persistência, você tinha só um sigma B, né, que está relacionado ao bending. No seu modelo, quando você fala de bending e efeitos elásticos, é a mesma coisa? Tipo, agora eu estou vendo que você tem um sigma S e um sigma B, mas lá no começo você não tinha sigma S na sua definição. Então, eu só queria entender isso. Sim, perfeito. Por acaso eu não montei aqui no slide uma definição sobre isso, mas assim, é aquela velha, né? O sigma S é o módulo de Young e ele se relaciona com o sigma B pelo momento de inércia da seção transversal. Como eu não sei exatamente qual é esse momento de inércia para os meus filamentos, eu modelo o meu filamento como se fosse um cilindro cheio, tá? Então, eu estou usando aqui a relação de Euler-Bernoulli para um cilindro cheio, beleza? Beleza, mas então a sua mola aí não... Eu estou pensando tipo, no efeito que seu sistema tenta relaxar para uma situação que não está stretched, então introduz um efeito elástico, além do bending, sei lá. Eu tenho um efeito elástico, sim. Então isso entra no seu número de Peclet, quando você, por exemplo, viu as diferenças entre a sedimentação de 3 filamentos com diferentes, acho que beta ali é 1 sobre KBT, é a energia térmica, no slide anterior.
O Peclet, ele é gravitacional sobre térmico, né? Então, você estaria falando do elastogravitacional, na verdade. Do elasto gravitacional, é. Isso. Então, Então como lá é eu sigma seto... B, porque sigma B relaciona com sigma S. Beleza. Como eu seto sigma S relacionado a sigma B, diretamente o sigma S também está relacionado com o elasto gravitacional, sim. Perfeito? Tranquilo, obrigado. Quando ele fica mais flexível, ele naturalmente fica mais extensível também, tá? Os dois estão acoplados, de forma linear. Perfeito? Tá bom. Perfeito, obrigado. Então, eu uso essa equação aqui para evoluir minha dinâmica das correntes com o tempo. Bom, para o tensor mobilidade, eu uso o tensor de mobilidade Rödner-Prager, porém, não pode esquecer de incluir esse terminho aqui, para quando as partículas estão a uma distância menor do que um diâmetro, o que você vai falar para mim, pô, mas elas não se penetram. Tudo bem, não se penetram, mas no modelo numérico elas vão se penetrar um pouco, que vai ser corrigido pelas forças de Hertz. Então, para a gente não ter esse problema, para que a matriz de mobilidade seja sempre positiva e bem definida, a gente tem que fazer essa correçãozinha, tá? Bom, e também para obedecer, isso é muito importante, para obedecer o teorema da dissipação-flutuação, o movimento browniano, né, esse gama aqui, esse tensor browniano de displacement browniano, ele não tem uma correlação no tempo, ou seja, a cada instante de tempo eles não estão correlacionados, porém, eu tenho que obedecer essa correlação aqui. O movimento, a flutuação browniana de cada partícula está diretamente relacionada uma com a outra pela matriz de mobilidade, tá? Então, como é que eu faço a computação desse cara aqui para garantir que ele vai satisfazer todas essas correlações? Eu uso o método do Fixman, de 1986, em que esse displacement browniano ele é dado agora por um carinha, uma nova matriz B, produto com um vetor que totalmente distribuição gaussiana, é um randômico cheio. Cada entrada é um número, uma distribuição normal, tá? E a única coisa que eu tenho que obedecer é que essa matriz B, ela tem que ser a raiz quadrada da matriz mobilidade. Tranquilo? Então, eu uso o método de Fixman para fazer essa computação aqui. Bom, para entender agora um pouco toda essa dinâmica que a gente viu, né? Vamos, então, entender um pouco do movimento não browniano, né? Da deflexão não browniana. Então, aqui eu tenho a deflexão medida por gama, que é esse comprimento de indentação da corrente dividido pelo comprimento dela, como função do elasto gravitacional. Então, eu tenho um primeiro regime, onde eu chamo de semiflexível, lembrando que esse semiflexível não é relacionado a flutuações térmicas, porém, razão entre gravidade e bending, em que essa deflexão ela é linear com o B. Eu tenho, então, uma transição, em que aqui, nesse primeiro momento, eu tenho um shape de V, os dois bracinhos não são paralelos. Eu tenho uma região de transição e agora eu estou num regime U, em que o shape da corrente, ela lembra o U e os bracinhos são quase paralelos. Perfeito? Eu faço as simulações para diferentes números de partículas no meu sistema, na minha corrente, e encontro um colapso entre as curvas quando eu vou aumentando o número de partículas. Isso indica que eu estou chegando num regime quase contínuo. Meu modelo discreto está entendendo já um modelo contínuo. Perfeito? E eu tenho também essa dinâmica meta-estável. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre ela, mas ela é meta-estável porque ela não tem estabilidade nenhuma. Se você começar a rodar casos muito flexíveis, tá? A sua corrente vai chegar nesse shape, depois com flutuações numéricas, problemas numéricos de soma do seu programa, esse shape ela vai rotacionar e voltar para esse formato relacionado à curvinha aqui de cima. Beleza? Agora, outra coisa que é interessante, a partir do momento que a corrente vai defletindo, o drag na nossa corrente vai diminuindo também, por causa desse shape dela. Então, o drag que está normalizado pelo caso rígido,
Então, ele começa com 1, na transição ele tem uma rápida declinação, né, que ele saindo desse shape em V para o shape em U, e depois ele vai caindo ali um pouquinho, porque a corrente os bracinhos vão juntando um no outro. Perfeito? Para quando ele está no W, obviamente, sim. Só lembrando, Lucas, aumentar o beta significa o quê? Aumentar o efeito da gravidade, não é isso? Aumentar o efeito da gravidade. Ou deixar ele mais flexível. Deixar ele mais flexível. Deixar ele mais flexível. Na simulação, o que você faz é baixar o sigma. Na simulação que eu faço é o beta mesmo. Assim, já entra como parâmetro, já está dimensionalizado. Está dimensionalizado. Beleza. Tá? Bom, vou discutir aqui um pouquinho desse shape em W, por que ele acontece. Então, nossa corrente começa perpendicular à gravidade. Assim que ela começa a sedimentar, as partículas do meio caem mais rápido. A gente chega nesse formato aqui em que as laterais estão inclinadas. Essa inclinação gera com que essas regiões sejam empurradas para dentro, enquanto aqui agora eu tenho um maior drag, né, devido a ele estar paralelo à gravidade. Isso causa com que essa região caia mais lentamente, e eu chego então no meu regime de W. O que eu fiz aqui foi, Rodriguinho, você lembra que você perguntou, né, a relação entre o stretching e o bending? Aqui eu estou brincando com ela. Eu estou falando assim, ela agora, as partículas podem transladar no contorno, mas ainda assim não pode defletir. Então, eu estou brincando com isso para entender se essa dinâmica pode ser relacionada a uma dinâmica de buckling, né? Porque eu estou meio que comprimindo a região de dentro e criando esse arco, deixando ele mais estável. Então, a gente chega a uma conclusão que sim, dá para sim ser relacionado, apesar de que não é uma compressão lateral, mas que é um efeito um tanto quanto relacionado sim com buckling, mas quando você joga esse lambda lá para baixo, com essa razão, né? Ou seja, as partículas podem transladar, você traz mais mobilidade para a sua corrente, e o que gera uma concentração das partículas aqui no meio, o arco deixa de ser estável e você não gera o regime, o estado metaestável no W. Perfeito? Nos seus experimentos, você observa que o que seria mais físico? Os 3 casos acontecem ou essa compressão acontece, é raro acontecer, vamos dizer assim? Yuri, esse caso ele é tão não estável que você não consegue enxergar os experimentos. Porque a gente tem movimento browniano. Lembra que aqui eu falei que flutuações é suficiente para tirar ele daí. Mas, mesmo naquele grupo que estudou o filamento que não era browniano, eles não conseguiram enxergar, porque você nunca vai sair de um regime perfeitamente perpendicular. Tá? Então, você não vai conseguir chegar. Você vê ele tenta ir, mas ele não passa perto. A dinâmica... As partículas aí não tem overlap, não, né? Hertz aí não entra, não. Não, porque o DNA não deixa que isso chegue a acontecer. No modelo, eu digo. Né, nesse modelo, sim. Não, as molas não deixam acontecer. As forças de contato passam a ser muito importantes quando a gente começa a ter várias flutuações térmicas, porque essa partícula nesse lado pode querer interagir com essa daqui, né? As duas vão se encontrar em algum momento e eu não posso deixar esse overlap acontecer. Bom, entendi. Okay. Vamos agora entender um pouco do movimento de reorientação. Bom, agora eu vou começar com meu filamento em 45 graus, vou deixar ele sedimentar e observar quanto tempo demora, ou seja, esse ΔT, para ele realinhar. Ou seja, para ele sair de 45 graus para 0,1 graus. Tá? É esse tempo que eu estou medindo na minha simulação, em função do B. A gente, então, identifica 3 diferentes mecanismos de reorientação. O primeiro, que é o rotating, a corrente se deflete muito pouco e começa a rotacionar por causa dos torques hidrodinâmicos, então ela vai rodando bem lentamente. O de bending, em que essa reorientação é basicamente pelo próprio bending, né, da corrente, a própria deflexão dela, não muito um efeito de rotação. E, por fim, um snaking, né? A gente deu esse nome porque parece muito a dinâmica de snaking de polímeros em escoamentos cisalhantes. Ele primeiro faz uma primeira curvinha
e vai meio que tangenciando uma seção na outra até chegar na simetria. Então, aqui a gente estuda um pouco da inclinação em função do tempo, a gente fica observando ela, e também a variação, né, a velocidade angular a velocidade angular para cada inclinação. O que a gente identifica é essa relação linear. Então, a gente meio que tem um mecanismo parabólico aqui, né? Como se fosse uma mola mesmo. Então, eu posso falar que a minha força, que por estarmos no regime Stokes, está diretamente, linearmente relacionada à minha velocidade angular, é dada pela inclinação sobre um tempo característico de reorientação hidrodinâmico. Mas ainda, nesse regimezinho linear, pelo tempo, por essa linearidade do tempo com beta, a gente vê que esse tempo de reorientação ele vai inverso com beta. A gente propõe isso. E a gente enxerga aqui que realmente a gente agora começa a medir o tal hidrodinâmico pela constante multiplicando cada curvinha aqui dos nossos fits, e a gente vê que realmente a gente tem essa relação linear prevista por essa relação nesse mesmo regime linear aqui, tá? Isso é informação importante para depois entender as correntes brownianas. Bom, vamos agora para as Brownian chains. Então, agora a gente tem as nossas correntinhas sujeitas a efeitos brownianos. A gente tem ela para os diferentes valores de Peclet. Quanto menor o valor de Peclet, maiores os efeitos das flutuações térmicas. E quanto maior o beta, mais flexível. Então, para todos os casos, a gente vê que ela tem uma tendência a ficar primeiro ela vai de um rigid rod para um filamento bem flexível. Então, ela vai de algo estreito para algo flexível, tentando chegar no formato de U, né? Mais ainda, quando a gente aumenta a temperatura, a gente sai de shapes de U, que aqui já não estão muito bem definidos, mas a gente ainda consegue ver uma persistência em ficar no shape de U para coisas basicamente amorfas, tá? Esse casinho aqui e esse caso aqui. Isso indo com a temperatura. Por fim, para valores de temperaturas mais altas, a gente vê uma distribuição da orientação do chain, assim como a gente tinha visto nos nossos experimentos. Então, a gente está realmente indo no caminho certo com as nossas simulações. Estamos recuperando qualitativamente bem o que a gente via nos experimentos. O que a gente consegue identificar aqui é uma briga, né? Uma competição entre os movimentos brownianos em simplesmente rotacionar a corrente com os efeitos de reorientação hidrodinâmicos tentando mantê-los perpendicular à gravidade, o que gera essa distribuição de orientações com o tempo. E o que a gente enxerga é que essa distribuição ela segue uma distribuição gaussiana, parecida com o gaussiano, tá? Mas chega bem próximo. Para esses casos aqui com beta bem pequeno, basicamente crava em cima, com uma distribuição gaussiana. Mais ainda, bom, se a gente assumir que o nosso sistema está no equilíbrio, a gente pode supor que essa distribuição pode estar ligada a um Hamiltoniano, diretamente ligado com a inclinação da chain, dividido por uma força térmica, né? uma energia térmica. Nada mais que a distribuição de Boltzmann, né? Bom, a gente já viu que o que traz a nossa corrente a ser inclinada é o tempo hidrodinâmico, então a gente bota que o nosso Hamiltoniano é a integração dessa força, que era linear com 1 sobre o tempo hidrodinâmico. Então a gente consegue chegar num Hamiltoniano como esse daqui, a gente consegue propor um Hamiltoniano como esse. Inclinação ao quadrado, beta, porque ele é 1 sobre aquela relação linear entre beta e tempo hidrodinâmico, sobre 2. E temos também que o Peclet, que é o meu termo com a energia térmica, eu já tenho essa relação que o KBT escala com 1 sobre o Peclet gravitacional. Bom, então daqui eu posso propor que minhas gaussianas, né, aqui,
devem escalar, né? Essas probabilidades devem escalar com esse terminho aqui, exponencial de θ ao quadrado, beta Peclet gravitacional sobre 2. Como isso daqui é uma distribuição gaussiana, eu tenho uma variante, né? Nossa, caraca, esqueci. Minha variância, perdão. Tenho minha variância, que deve escalar com 1 sobre Peclet gravitacional beta. Bom, vamos ver se isso dá certo? A gente mede o nosso standard deviation, né, o desvio padrão, para diferentes valores de beta, variando o beta para diferentes valores de Peclet gravitacional. E a gente vê essa relaçãozinha aqui, né, de 1 sobre meio do standard deviation com o beta. E a gente lembra que da variância, isso daqui faz todo sentido para o nosso regime linear. Então, a gente comparando aqui, ó, a nossa variância variando com 1 sobre Peclet gravitacional beta, realmente a gente tem essa relação linear bem definida, desde que esse valorzinho aqui seja menor desde que o beta seja menor que 200. Tá? A gente está obedecendo bem essa relação. Então, nossa previsão está indo bem. Para casos em que a corrente é mais flexível, essa coisa já não é tão trivial, você já tem uma dominância maior dos outros efeitos de reorientação, e a coisa muda um pouco. Bom, se eu já tinha falado anteriormente, lá no terceiro slide, que a velocidade de sedimentação de um rigid rod depende da orientação dele, naturalmente, a velocidade de sedimentação das minhas correntes vão depender dessa distribuição de orientações, perfeito? E é o que a gente observa aqui. Para casos em que a gente tem uma distribuição maior, ou seja, a gente tem uma maior probabilidade de estar em inclinações maiores, né? Ou seja, o filamento sendo mais rígido e a gente não tendo efeito de reorientação, ou movimentos brownianos mais intensos, a gente enxerga para betas pequenos, né, filamentos rígidos, uma velocidade de sedimentação maior do que para os casos não brownianos. Aqui, a linha tracejada são os respectivos não brownianos. Depois disso, a gente converge para o não browniano, mas, ao fim, para muito flexível, a gente tem esse aumentinho aqui da velocidade de sedimentação. Olha que legal, um efeito browniano, as flutuações térmicas podem levar sua solução, seu sistema, sua suspensão de filamentos sedimentarem mais rápido, ou seja, aumenta a temperatura, aumenta meus efeitos térmicos e as coisas sedimentam mais rápido. Isso é uma coisa um tanto quanto contraintuitiva, mas lembra que isso a gente está tirando da média, né? Não pense que é uma flutuação normal, porque vamos ter flutuações térmicas indo para cima e para baixo, mas na média eles sedimentam mais rápido. E eu também posso predizer, predizer quem vai ser essa velocidade de sedimentação da minha distribuição e aquela relaçãozinha de VY, né? A velocidade do chain sedimentando, para esses casos aqui mais rígidos, com a inclinação do chain. Então, eu faço essa relaçãozinha aqui, que é essa dashed line aqui, essa nossa predição teórica e os nossos valorzinhos calculados na simulação. Então, realmente estamos finalmente entendendo o que está acontecendo com o sistema. Mas, além disso, também temos movimentos laterais, ou seja, ao passo que a chain vai sedimentando, ela vai inclinando, vai para um lado, inclina para o outro, vai para o outro. Isso causa uma difusão horizontal, que segue uma relação forte com a flexibilidade da chain para regimes mais rígidos, mas depois essa relação entre as duas começa a ficar um pouco mais fraco. Isso é muito legal também. A gente vê que a flexibilidade impacta na difusão horizontal do nosso sistema sedimentando. Agora, eu fiquei de explicar o porquê que, para quando ele é muito flexível, ou seja, para quando, na verdade, o Peclet é baixo, as flutuações térmicas são intensas, por que ele sedimenta mais rápido? Lembra que a gente tem um efeitinho parabólico, né? Um potencial parabólico que tenta manter a chain num plano, né? No plano em XY. Ou seja, se a gente observar aqui YZ, a gente vê que as partículas estão sempre alinhadas
quando o Peclet é alto, ou seja, as flutuações térmicas não são tão intensas. Para 100, ainda assim, mover um pouquinho, mas nada muito intenso. Para 50, a gente já começa a ter partículas vizinhas em Z. Para 25, então, mais de uma partícula vizinha, às vezes. Isso causa com que as partículas agora tenham possibilidades de estar mais próximas uma da outra, porque eu posso não só ser vizinha no contorno, mas ser vizinha lateralmente. Mais próximos as minhas partículas, maior a interação hidrodinâmica entre elas, mais rápido o meu sistema cai, bem como o blob de partículas lá do professor Abad, que a gente viu nos primeiros slides. Ele cai muito mais rápido do que partículas não interagindo uma com as outras. Então, a gente explicou esse efeitinho. Agora, o que são esses open symbols aqui, né? Os símbolos abertos. Cara, quando a gente viu isso daqui, a gente pensou, cara, e se a gente tiver num sistema totalmente 3D? O que acontece? Então, vamos cortar esse potencial parabólico e ver o que acontece, né? Então, isso daqui que acontece. A gente enxergando no plano YX, YZ, isso daqui é uma visualização de cima, né, da flutuação do filamento. O que a gente observa é que quanto maior as flutuações térmicas, ou seja, quanto menor o meu Peclet, maior a velocidade de sedimentação em valores absolutos, a velocidade negativa porque está caindo para menos y. E, como a gente pode entender isso? A gente entende desse jeito. Bom, em dinâmica de polímeros, né, quando a gente estuda polímeros, é muito comum que quanto maior a temperatura, você tem um efeito de compressão do polímero. Ele vai, um efeito espaguete, né? As partículas vão batendo, ele tem esse efeito entrópico, então ele fica num formato mais compacto. Nossa, se a nossa corrente agora tem um formato mais compacto, que nem está para Peclet igual 25 aqui, está nítido, né? Enxergando aqui que está mais compacto no centro do que os outros casos, ele vai cair mais rápido. Então, isso daqui ficou até então evidente, um efeito super interessante. Vai ser um próximo passo, a gente só fez com os Peclets que a gente tinha observado até então, naturalmente agora é estender esses regimes de Peclet e entender o que as coisas acontecem, mas é uma dinâmica muito interessante, esse compactamento do filamento causa com que ele caia mais rápido. Então, não só a reorientação, mas também uma compactação do sistema, tá? Então, gente, basicamente, eu acho que eu me estendi muito, mas basicamente era isso que eu tinha para apresentar hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu agradeço as perguntas e a paciência de todos. Muitíssimo obrigado, Lucas, foi sensacional. Então vamos passar aí, como sempre, para a nossa fase de perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, comentários. Vamos lá. Eu começo com uma, então, para motivar o pessoal a fazer perguntas. Cara, você comentou em algum momento da descrição do seu experimento numérico que em algum momento o ruído numérico começa a influenciar seus resultados, não é isso? Sim, perfeito. Então, a minha pergunta seria a seguinte: quanto tempo você simula esses eventos para você observar a física que você quer observar? A quantos passos de tempo isso corresponde? E aí, dependendo dessa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta baseada nessas respostas aí. Tá. Cara, Yuri, eu não vou ter a resposta de bate-pronto, não. Para chegar nesse regime metaestável aqui, que eu me lembre, é algo em torno de 5 tempos computacionais. Eu estou usando uma discretização de 10 a menos 4. Uhum. Assim, isso aqui é uma simulação relativamente fácil, tá? Não estamos resolvendo... É rápida. Uhum. É rápido. Então, questão de 1 minuto, eu já chego... Menos de 1 minuto, eu já enxergo esse Wzinho. Depois que ele chegou aí, é questão de 3 vezes a mais. Então, esperar mais 3 vezes, que você já vai ver ele tendendo a inclinar. Ele vai inclinando muito pouquinho, muito pouquinho, muito pouquinho. No que ele inclinou muito pouquinho, a coisa desanda. É rápido. Entendi. Então, assim, o que deveria ser simétrico, já como o sistema é simétrico, isso não deveria acontecer, né? Uhum. Então, só pode vir a ruídos numéricos, que para a precisão que eu estou usando nesse programa é da ordem de 10 a menos 16, se não me engano. Então, são realmente ruídos muito baixos.
Lembrando que está tudo normalizado, ruídos muito baixos já levam à saída desse meta-estado. Pois é, quando você fala 10 a menos 16, você está falando a precisão da sua variável, double, não é isso? Sim, perfeito. Mas quando volta lá no seu esquema de integração, que é o esquema de mobilidade lá. Isso daí é um Euler, não é? Sim, é um Euler. Será que melhorando a ordem de integração temporal você não get rid desses efeitos numéricos, não? Tentar uma segunda ordem, um método um pouco mais... Yuri, assim, o que eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que não há não sei, eu acho que não, até porque eu acho que eu vou começar a estar somando na posição mais ruídos numéricos, tá? Porque eu vou ter mais passo de tempo. Não, você pode manter o seu passo de tempo igual, mas como o método vai ter uma ordem melhor, o erro vai ser jogado, vai ser empurrado cada vez mais para longe, não é? Eu entendo, mas aí vem o segundo ponto. Na física do meu problema, eu não tenho nem por que querer ver isso, porque seria querer olhar aquele estado de meta-estabilidade por mais tempo. E ele não me interessa no final das contas. Porque ele não é físico, ele não vai aparecer no meu experimento e tudo mais. Por mais que ele seja interessante destacar ele, a gente até tentou entender de onde ele vem, porque até então na literatura ele abordavam ele, mostravam ele, falavam meta-estado, tudo mais, meta-estável. Depois de um certo tempo ele vai sair de lá, mas assim, ele não importa muito no final das contas. A física do problema não importa muito. O Euler funciona muito bem para os casos que são realmente físicos e estáveis, né? Sim, perfeito. Beleza. Taiguara. Oi. Vamos lá. Na verdade, quando eu ia fazer outra pergunta, mas também eu vou aproveitar ali. Só a velocidade de settling de um rod desse teu aí, um rod não, né, de uma cadeia Filamento, sua, de um filamento seu, quando ele está nesse meta-estado de equilíbrio aí, ela é menor, né? Ela é menor. O que está evidenciado aqui vamos voltar aqui, pela medida do drag, né? Então a gente vê que aqui o drag nele legal. Não chega a ser tão grande quanto o rigid rod, por óbvio, mas ele é maior, sim. E na verdade você está falando que ele acaba não te interessando porque aí você está olhando, ele só deve acontecer também se você tiver uma situação assim super controlada, com um único carinha, porque talvez se você tiver duas cadeias já caindo ali, as interações mesmo de uma com a outra de longa distância são suficientes para acelerar o processo, né, de estabilização disso para um regime de energia mais baixa, né? Taiguara, para você ter ideia, eu fiz alguns testes. Na época eu estava começando esse estudo aqui, Desculpa, antes de você continuar, mas isso já foi visto experimentalmente ou só no numérico? Não, só numérico. Experimentalmente, quem nunca viu. Aquele grupo que fez para o filamento não browniano tentou enxergar, mas não conseguiu. Não conseguiu. Fala aí. Eu fiz algumas simulações, começando, em vez dele ser perfeitamente θ igual a zero, eu tenho um θ de 0,1 grau, 0,01 grau. Não vai aparecer. Entendi. Mas já é o suficiente para você fugir desse estado, né? Sim. Agora, eu ia fazer uma pergunta o seguinte, vai lá naquele tensor lá que você falou lá, eu pensei, no fundo, esse tensor, tipo um tensor com formação, né? Não é nessa formulação. Você tinha um tensor que tem a ver com a forma dele, G e J. Aí, passou. Aí. Perdão? Sim. Esse cara aí, exatamente, né? Sim. Então, na verdade, isso tem a ver não apenas com a forma. Não, o G, pelo que eu estou entendendo. Não, ele tem a ver com outra coisa. Porque você vai tirar uma média no tempo, ou imaginando até que fosse uma média de realizações, mas uma média no tempo, ali olhando para o seu filamento, para a sua cadeia. Então, na verdade, esse G ele tem a ver com a forma que a cadeia assume e com a frequência em que ela assume aquela forma também? Na verdade, não, Taiguara. O que a gente faz é o seguinte: a gente tira várias fotos, né? De que ele vai caindo. Em cada foto, para cada foto, eu calculo o G. Tá. Aí, calculei o G para aquela foto. Tirei os autovetores.
Tá. Que é o que importa até então. Tirei os autovetores dele. Tá. Guardei. Vou para outra foto. Então, o que eu tenho são os autovetores. Ah, você tira só uma... Então, você não tem o cômputo de um tensor, giração, Não. que tá... Entendi. Ele é como se fosse instantâneo. Instantâneo. Não, e nem uma média. Não é média. Não é uma média. As Não é realizações média. estão todas aí, não é? Nessa figura colorida azul e vermelho. Sim. Entendi. Então, na verdade, é como se você estivesse fazendo, tipo... Pô, eu ia falar que é uma coisa espectral, assim, mas eu não sei, porque, na verdade, mas o que você tem é mais ou menos isso, porque você tem, É um no espectro fundo, de uma informação. coleção de autovetores, né? Sim, exatamente isso. Perfeito. Entendi, cara. E eu, em algum momento, eu fiquei com a expectativa de que alguma quantidade associada a esse tensor de giração fosse associada a depois as suas teorias para settling velocity lá na frente, ou como é que fala, ou a mesma, você entendeu? E no fundo não teve uma conexão, né? Você espera fazer isso? Mas no final, não foi o que a gente fez, pensando bem, porque o que a gente está enxergando aqui, nessas partes mais intensas? Eu não estou basicamente enxergando uma probabilidade, uma distribuição de orientação no tempo? Não, tá, não, com certeza. Mas Então, eu achei que essa ligação, ela foi, você chegou na outra ponta sem passar pelo tensor de giração, ou você passou e eu perdi essa ideia? aquela curva, aquela distribuição de probabilidade vem da sequência dos setores de giração, né? Aquela é uma Ah, você probabilidade. calculou usando isso aí. Sim, perfeito. Aham. Perfeito. Legal, legal. Legal demais. E, no fundo, aquela tua proposta de Hamiltoniana, Aham. ela, como é que fala? Ela é inspirada mecanicamente, né? Você, é uma inspiração mecânica, não é isso? Total, Você está total. imaginando uma energia, como é que fala, Em uma mola de uma Hawkiana. mola qualquer. Sim, Perfeito. perfeito. E aí, como você sabe que o Hamiltoniano tem unidade de energia, você simplesmente tacou ele aí dentro e ensinou a Exatamente. caber. Ok. Aham, exatamente isso. Exatamente isso. Legal, bonitão. Isso daqui, na verdade, foi um pouco inspirado na primeira vez que eu mexi com isso daqui, eu tinha acabado de trabalhar um pouco com motores estocásticos, em que, na verdade, você tem uma partícula coloidal presa no que eles chamam de um optical tweezer, que é um que prende a partícula no espaço, mas ainda assim ela tem flutuações. Como essa flutuação não é muito grande, você pode falar que é como se a partícula estivesse presa por uma mola, ela ainda está num regime linear com o displacement dela. E aí, exatamente a mesma coisa, a modelagem é a mesma. Então, na época, eu estava estudando, eu tinha essas curvas para essa posição da mola, da partícula. E aí cara, nossa, eu acho que isso daqui cabe. E coube mesmo, de fato. Muito legal. Inspirado nisso. E para fechar, em média você está fazendo rods não, chains com quantos bedzinhos? Com 31, porque e o porquê o do 31 tem um motivo. Para ter Porque um no meio. essa convergência aqui, em 31 ele já convergiu. Já convergiu. Sim. 30 tá igual. Legal. 31 economizar tempo. Pô, muito rapidinho, né? É rapidinho. Pouquinho, né? Converge muito rápido. É Nossa. rapidinho. A questão Não, eu quis dizer rapidinho assim, você não precisa de um universo muito grande para já representar ele, como é que fala? Tipo, como se fosse um contínuo. Um filamento contínuo, não. É 31, cara, que legal. Legal, Você vê, lindo, o próprio Lucas, parabéns. você já está longe, né? Sim. Muito legal. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu vou fazer uma, Lucas. Na verdade, assim, eu vou pedir para você me explicar de novo. Eu ainda estou processando a explicação por que aquelas fibras extremamente elásticas sedimentam mais rápido quando elas são brownianas. Você justificou isso a partir das interações hidrodinâmicas que não são brownianas, não é? As interações hidrodinâmicas não são brownianas. Perfeito. Mas o porquê que vem porquê que vem do browniano? Nesse caso aqui, bom, se eles não têm muitas flutuações térmicas, o meu potencial parabólico vai prevenir elas de serem vizinhas na direção Z. Faz sentido? Lateralmente. Lateralmente. Bom,
eu vou aumentando essas flutuações, elas ainda estão aprisionadas no plano, mas já começaram a querer sair. Tanto que, para os casos de 200 e 100, ela está cravada no recíproco não browniano. Não browniano. Tá? Agora, em 50, elas já passam a ser um pouquinho vizinhas. Tá? Aqui você já vai ter casos em que uma vai estar do ladinho da outra, ou seja, uma parte da corrente que estava de um lado, então tem a corrente aqui, uma parte que estava de um lado já pode ser vizinha dela aqui, e isso, na média, entre a distância de todas elas, causa um formato um pouco mais compacto. Ou seja, duas partículas caindo uma próxima da outra, caem mais rápido do que duas partículas separadas uma da outra. Então, esse vai causando um efeito. Então, por que é browniano? É só porque o browniano permitem elas a chegarem nessa configuração. Então, o browniano permite esse espalhamento lateral, e esse espalhamento lateral trigger, não é? Induz aquele efeito hidrodinâmico conhecido de que a sedimentação coletiva é mais rápida do que a sedimentação isolada. Exatamente. Na verdade, essa situação que você está vendo para PCLE 200 aí, eu devo interpretar isso como um plano? Você deve interpretar isso como um plano. Porque a gente tá enxergando o plano Y, né, que é a direção da gravidade, Z. Então, na verdade, todas aquelas correntezinhas, todas essas fotinhas aqui, estão em XY. A gente está enxergando esse caso aqui, na verdade, esse uzinho, pelo ladinho dele. Então, a gente está vendo o uzinho na lateral. A visão lateral. É como se você tivesse o movimento browniano quebrasse essa simetria que você tem aí. Sim. Né? E isso que você falou, na média, como ele agora vai para um espaço, digamos assim, de outra dimensão, 3D, ele tem mais um grau de liberdade a mais para se acomodar e fica mais perto um do outro. É como se eu pudesse ficar mais próximo, porque eu tenho uma dimensão a mais. O movimento browniano te transporta para uma dimensão a mais. É isso, né? Exatamente. Muito legal. Agora eu comprei também. Eu também tinha ficado Eu também. meio... Agora eu saquei. O efeito é hidrodinâmico, mas ele é causado pelo movimento browniano. E é louco, porque quando eu imaginei que eu fosse para o 3D, eu realmente não sabia o que eu ia ver. Primeira coisa que eu esperava era a seguinte: eu vou tentar formar o meu U, naturalmente, mas agora meus efeitos brownianos vão brincar com a corrente como um todo. E agora eu também posso deitar a corrente assim, claro, porque o movimento browniano também pode causar isso. Isso aumentaria o meu drag, porque eu deixei de ser dessa configuração favorável. Então eu imaginei, antes de rodar a simulação, eu achei que eu ia aumentar a temperatura e eu ia ver exatamente o contrário disso, porque não, vi isso daqui porque eu tô brincando com um parabólico. Mas e se eu aumentar no espaço 3D, eu imagino que o contrário vai acontecer. Aí quando eu vi que não, eu falei, mas peraí. Aí eu olhei esse espectro de configuração e entendi esse formato mais compacto. E isso foi, na minha percepção, muito mais interessante, até porque no sistema físico não é sempre que você vai estar aprisionado num plano 2D, né? Isso daqui está mais associado a um caso real, tanto que assim, fizemos tudo isso com um parabólico para remeter ao experimento, porque é o paper que a gente está fazendo agora. Naturalmente, o próximo é, o 3D parece interessante. Vamos brincar com ele. Legal, muito legal. Lucas, uma última pergunta minha aqui. Quando os gráficos que você mostrou, quase todos em função de beta, eu vi em quase todos esses gráficos uma transição. Sim. Sempre tem um regime e depois o outro. Essas transições sempre aconteceram para valores fixos de beta? E o que isso significaria? Essa transiçãozinha aqui, né, para começar. E um pouco mais, na verdade tem uma faixa de transição aí, não é? Esse daí acabou, todo mundo paralelo, quase que autossimilar aí, não é? Tem uma escaladinha, e à medida que você vai aumentando o beta, as coisas já vão se aproximando, já não tem uma forma muito clara? Sim. Agora, o que está acontecendo aqui é que, o beta, quando ele vai aumentando, ele aumenta esse efeito de estar perpendicular. Só que vai ter um momento, assim como eu aumento o beta, né, assim, a corrente também fica mais flexível, também fica mais suscetível a deformações. Vai chegar em um momento que ela vai meio que saturar, e as minhas flutuações térmicas, elas causam efeitos meio de conformação da corrente. Então, ela sai daquele
todo aquele regime linear é lindo. Aquele primeiro regime linear em que eu via aquele tempo caindo é lindo, mas quando eu começo a ter o bending, né, quando a corrente passa a sair desse reorientação rotacional que a gente chama e passa a experimentar mais aquela reorientação de bending, as coisas passam a sair daquele regime. Então, basicamente é isso. A gente saiu daquele regime de rotação. Entramos no regime em que o bending passa a influenciar mais. Então, aquele regime também ele é mais lento, né? A orientação daquele regime é mais lento. A gente também vai ter efeitos em que não só você está rodando, mas você está desorientando a direção entre os dois braços. Isso também muda a inclinação, né? Quando eu uso o raio de direção e coisas desse tipo. Então, o que você está me dizendo é que o seu beta 200 é mais ou menos o cara de transição. Ele é mais ou menos meu cara de transição e, por acaso, ele é mais ou menos meu caso de transição aqui, Aí, né? exatamente. Então, em todos eles tinha esse gráfico, essa transiçãozinha aí. Por isso que é tão fácil prescrever, tão fácil relativamente, aspas, né? Entre aspas, mas é por isso que a gente consegue fazer toda essa predição linda aqui e ver essas convergências para beta baixo. Porque aquelas relações lineares estão valendo, eu dependo delas. Né? Por isso que eu consigo descrever esse cara aqui só para beta baixo. Aí uma coisa que esqueci de comentar aqui é que esse valor de sedimentação ele tem um regime de saturação, né? Que é quando você tem uma distribuição de probabilidade, uma distribuição de probabilidade de orientação uniforme, ou seja, ela pode estar orientada em qualquer sentido, ou porque o movimento browniano é muito intenso, ou porque a reorientação hidrodinâmica é muito fraca, ou seja, ele é muito rígido, e ele cai com, bom, no nosso caso, né, isso aqui depende daquela razão entre a sedimentação, o drag perpendicular e o drag paralelo, que no nosso caso essa razão é 1,25, vai depender dele, para o nosso caso aqui, ele vai para 3,17. Então a gente tem uma saturação, não é esse cara aqui depois ele satura, né, indo para a esquerda, não é de qualquer forma. Legal. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Lucas, muitíssimo obrigado, cara. Sensacional. Aprendi bastante coisa hoje. Achei sensacional essas suas simulaçõezinhas, essas fibras vibrando e quicando e se fletindo. Realmente muito bonito. Parabéns pelo seu trabalho. Você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Cara, Yuri, eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar interagindo com você, de estar interagindo com o Taiguara, interagir com o Ivan, interagir com o Rodriguinho, são pessoas muito queridas. Eu nada mais sou do que um produto das relações com essas pessoas, então eu tenho muita gratidão, a palavra é realmente gratidão por ter passado no AniBay, ter passado na mão e conhecido essas pessoas. Joia, cara, obrigado. Semana que vem temos o Rodrigo, hein? O Rodrigo vai dar um seminário para a gente semana que vem. Então, se vocês puderem, apareçam, tá bom? Lucas, muitíssimo obrigado. Pessoal, aí o Rodrigo, beleza, Rodrigo? Um abração a todos. Semana que vem a gente volta. Vou encerrar a gravação. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Lucas, obrigado. Tchau, muito obrigado. Eu sempre achou uma pergunta.